eu sou a Du e eu tenho algo pra falar pra você. O tema do vídeo de hoje é um tema que não é muito fácil de abordar e é um tema que muitos novos convertidos, principalmente, têm uma grande dificuldade para compreender, para conseguir construir e desconstruir alguns conceitos na mente, que é: por que as pessoas vão pro inferno? Se Deus é bom, por que ele lança pessoas no inferno? Por que isso acontece? E, cara, quando a gente não é convertido e quando a gente está começando a caminhar com Deus, a gente tenta entender a bondade dele. Muitas vezes a gente não vai entender no primeiro momento. Tem muitas coisas que a gente não vai entender, mas é importante os conceitos, assim, principais desse tipo serem entendidos, porque a gente consegue entender quem Deus é através disso, a gente consegue entender o coração dele. E isso é muito precioso. Eu não vou ler muitos versículos aqui, eu vou basicamente falar aquilo que Deus construiu no meu coração. No final do ano passado, ele ministrou isso no meu coração, e eu já entendia que ele é bom eu já entendia que ele não lança as pessoas assim no inferno, tipo, pecou, vai pro inferno. Não é isso, eu já sabia que não era assim, mas ele ministrou isso de uma maneira mais profunda ano passado no meu coração. E eu demorei um tempo pra vir falar sobre isso aqui, eu já tô um bom tempo pra falar. E hoje eu vou falar sobre isso com vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é para que a gente foi criado e como que funciona essa dinâmica do nosso relacionamento com Deus. A gente foi criado para viver com Jesus. A gente não foi criado para nada mais. A gente foi criado para relacionamento. Nós somos seres relacionais. E sem Cristo, nós não somos nada. Nós fomos criados por Ele, para Ele. A gente tentar viver fora dele é impossível. A gente vive fora dele. Deus não é mal por isso. Uma frase que eu ouvi, que o relacionamento com Deus e a gente é como um peixe que quer viver fora d'água. E, cara, Deus só tá falando, cara, é impossível você viver fora de mim. É isso, é impossível um peixe viver fora d'água, é impossível a gente viver fora de Deus. E ele não é ruim por isso, cara. Não tem nada de errado, não tem nada de ruim na natureza pelo fato de um peixe não poder viver fora d'água, ou de nós humanos não podermos viver debaixo d'água nossa vida inteira, sabe? É só a gente querer colocar algo fora do lugar, algo que não era pra estar fora do lugar. E é assim na nossa vida com Deus. Assim, o inferno, ele não foi feito pra gente. O inferno, ele foi feito para Satanás. A gente, antes do pecado, não era para existir morte, então a gente viveria sempre ali com Deus. Mas o pecado, ele trouxe a morte, e isso inclui também a morte física. Porque a morte física, ela é uma chance que a gente tem de viver com Cristo, porque o nosso corpo, ele foi tomado pelo pecado. Ele foi tomado pelo pecado e é algo impuro. A gente não tem como a gente viver fisicamente com Deus nesse corpo. Então, a morte, ela é uma oportunidade que a gente tem de viver fisicamente com Deus. Por a gente ter sido criado para Ele, para viver com Ele, não existe um lugar na eternidade que Ele não esteja além do inferno. Não é pra gente ir pro inferno, sabe? Mas Deus, no Éden, na criação do Éden mesmo, na criação do jardim e tudo mais, ele instituiu o conceito de livre-arbítrio na árvore do conhecimento do bem e do mal. É aquilo. Eu não tenho a opção de ser boa. Isso não é uma opção pra mim se eu não tenho a opção de ser ruim. Então, por exemplo, eu tô em um relacionamento. Eu não sou fiel se eu nunca tive a chance de ser infiel. Entendeu? Então, a minha fidelidade, ela mostra uma escolha que eu tive de ser fiel, de honrar aquela pessoa, de honrar o meu compromisso com aquela pessoa e não quebrar minha aliança com aquela pessoa. Mas eu só vou saber que eu sou fiel mesmo, de poder dizer de fato que eu sou fiel, se eu tiver a oportunidade de ter sido infiel e eu ter escolhido não ser, porque isso prova o nosso caráter. A árvore do conhecimento do bem e do mal estar dentro do jardim foi para isso, para Adão e Eva terem tido a oportunidade de desobedecer a Deus, de não terem sido fiéis para com Deus. Porque Deus, ele não é mau e Deus, ele não invade o nosso coração. Deus, ele não faz algo contra a nossa vontade, contra a nossa permissão. Porque o mundo espiritual, ele funciona com legalidade. Então, Satanás não vai atuar na nossa vida sem uma legalidade, assim como Deus não vai atuar na nossa vida sem uma legalidade. Ele não vai ser como um ladrão, ele não vai arrombar a porta, ele não vai arrombar o nosso coração e simplesmente entrar e fazer o que ele quer. Deus não é assim. Então, ele pode mover aquilo que está em volta da gente, que ele tem legalidade para mover, mas ele não vai mover o nosso coração sem
uma permissão. Porque essa é a natureza de Deus. Ele não é um Deus ruim e ele não é um ditador. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Por que, então, que as pessoas vão pro inferno? Deus, ele nos dá a escolha de não viver com ele e de viver com ele. E o que vai determinar isso é a vida que a gente leva aqui. Então, assim, a gente tem que entender que a graça do céu não é o lugar. Não é que a gente vai viver nas nuvens e não vai ter mais dor. A graça do céu, cara, ele é o que é por causa da presença de Deus. Ele não é o que é porque ele é um lugar bom. Porque, cara, você pode estar vivendo o melhor da sua vida, você pode estar vivendo o melhor desse mundo, você pode ter uma família boa, você pode ser uma pessoa boa, você pode ter um trabalho bom. Se não tiver Deus, você não vai ser completo. Tem uma frase, inclusive, que diz que não existe bem e mal, existe a presença e a ausência de Deus. Então, o ser humano, quando ele escolhe viver sem Deus, ele está aberto para viver as piores coisas, a pior parte da natureza dele. Tem uma música que fala, ao abismo da minha alma eu desci, mas você foi atrás de mim. E viver longe de Deus é isso, é você descer ao abismo da tua alma, é você ir até o mais profundo do teu ser e você descobrir que não tem nada de bom ali. Não, sem Deus, nunca vai existir nada de bom. Tem uma frase que eu esqueci de quem é, que fala, tudo que é de bom em mim é Cristo, e o que há de ruim sou eu mesmo. E é isso, cara. E então as pessoas, elas vão pro inferno porque o único lugar em que Deus não tá é lá. E se você escolhe viver sem Deus aqui, ele vai respeitar a sua decisão. Você não vai querer viver com ele lá no céu. Por que você iria querer viver a eternidade com alguém que você não quis viver 80 anos? 60, 70, 30 anos? Por quê? Não tem lógica. Ele vai respeitar a sua decisão de viver sem ele. E é por isso que as pessoas vão pro inferno. A questão não é pecado, a questão não é iniquidade, a questão é uma decisão. E a iniquidade, o pecado, a gente escolher o pecado e a iniquidade, isso só demonstra uma demonstração da nossa decisão de viver longe de Deus. E é por isso que as pessoas vão pro inferno. Deus não lança ninguém no inferno, ele respeita a decisão. Só que não existe meio termo. Tem uma série que chama The Good Place, que retrata isso, né? A eternidade, assim. Não é cristã, tá? Pra deixar bem claro, essa série não é cristã. Mas ela mostra isso, que tem um lugar bom e um lugar ruim. E eles ficam tipo, cara, mas eu não era nem bom nem ruim. Não tem um meio termo, um lugar meio termo. E não, esse lugar não existe. Na vida real, esse lugar não existe. Então, ou você vive com Deus, ou você vive sem Deus. É 8 ou 80. Não tem em cima do muro, como muitos falam, o muro já é de Satanás. Então, se você tá em cima do muro, você já escolheu um lado. É por isso que as pessoas vão pro inferno. E Deus não é ruim, gente, entendam isso. Deus não é ruim, ele também não é um ditador. O mundo espiritual, ele funciona mediante a legalidade, que é uma permissão que você dá. E isso não é somente com as suas palavras. As suas palavras também liberam muito mais legalidade do que vocês têm noção, sabe? Sobre várias jurisdições. A gente tem jurisdições sobre certas partes da nossa vida, principalmente os pais. Os pais têm jurisdição sobre a vida dos seus filhos até que eles casem, até que eles saiam de casa e conquistem a independência. Então, assim, eu tenho um filho, vamos supor, eu tenho um filho, eu tenho uma jurisdição muito grande, uma responsabilidade sobre a vida dele. Se eu declaro algo de ruim sobre a vida dele, é uma legalidade que eu tô dando por ele sobre a vida dele. Entende o que eu tô dizendo? É como se houvesse alguém acima de mim, então os meus pais estão acima de mim. Se eles declararem coisas ruins sobre a minha vida, eles têm poder para dar a legalidade da jurisdição que eles têm sobre a minha vida, da autoridade que eles têm sobre a minha vida, para Satanás fazer coisas ruins. Mas se eles declaram bênção, eles estão dando essa legalidade para Deus. Entende? E é sobre isso. Se eu der a legalidade para Satanás, ele vai atuar na minha vida, e eu dar legalidade para Satanás continuamente e escolher assim ele como meu Senhor, eu não vou viver com Jesus e não dá para se iludir, gente. Se você não escolher Deus aqui na Terra, você não vai viver com Deus na eternidade. Isso é algo completamente irracional, entende? É como se eu tivesse namorei alguém, eu escolhi não estar com aquela pessoa durante, sei lá, um ano. Aí um tempo depois aquela pessoa vai e me sequestra e me coloca pra viver com ela a minha vida inteira. Cara,
é horrível. Porque eu escolhi não viver com aquela pessoa durante um tempo. Eu terminei com aquela pessoa, eu decidi escolhi não viver com ela. E aí ela me força a viver com ela durante a minha vida inteira. Agora você imagina isso na eternidade. Deus não vai desconsiderar a sua escolha. Ele vai respeitar a sua escolha. Mas entenda que a tua escolha aqui na Terra tem consequências eternas. Inclusive escolhas de quando a gente é criança. Gente, isso é muito real, muito real. Isso é... As nossas escolhas, elas acarretam muitas coisas. Então é isso. O que eu tenho pra dizer é: escolham com muita responsabilidade, entendam que Deus, ele não é um Deus ruim, que as pessoas, ele não lança ninguém no inferno porque a pessoa pecou, ele não lança ninguém no inferno porque a pessoa vive em iniquidade, ele não lança as pessoas no inferno, as pessoas que escolhem, sabe? Ele dá essa autoridade para as pessoas escolherem, então escolham com sabedoria. E se você tá me vendo aqui, tá vendo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas ou tá vendo por curiosidade, cara, escolha Deus. Eu não tô dizendo por causa do céu, eu não tô dizendo porque o céu, ele é um lugar que tem ausência de sofrimento, que é no inferno. Eu tô dizendo porque viver com Deus é para isso que você foi feito. Esse é o seu lugar. Você nunca vai encontrar nenhum outro lugar de completa satisfação e de pertencimento igual na presença do Senhor. Então é isso. Se você não escolheu ainda viver com Cristo, eu te aconselho a viver, sabe? É uma vida boa, não é uma vida assim, ruim, não é um fardo, é uma vida maravilhosa, é um lugar de pertencimento enorme. E você vai entender que não é uma vida pesada e que a vida no mundo é uma vida boa. Na verdade, você vai entender que a vida no mundo é uma vida de escravidão e a vida com Deus é uma vida de liberdade. E é isso. Se você puder escolher entre a liberdade e a escravidão, escolhe a liberdade. Beijo!